Quem tem razão? 15h30 e neste Quem Tem Razão nós vamos discutir se o vídeo da reunião ministerial aumenta o desgaste político ou não do governo. Nós temos 2 deputados federais, o Felipe Barros, deputado federal pelo PSL do Paraná, e Sâmia Bonfim, que é deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Felipe Barros, boa tarde. Boa tarde, Denise, aos amigos do Jovem Pan, a minha colega deputada Sâmia Bonfim. É uma honra estar aqui com todos vocês, podendo conversar. Sâmia Bonfim, boa tarde. Boa tarde, Denise. Muito obrigada pelo convite, pelo debate. Boa tarde também ao deputado Felipe. Bom, e antes de começarmos, nós vamos conferir aí um vídeo que o presidente Bolsonaro postou hoje nas redes e eu quero também saber a opinião dos dois a respeito disso. Vamos ouvir. Eu sou o chefe Supremo das Forças Armadas. Por sinal, o pessoal estava lá, eu fui lá, dia do Exército, e falei algo que eu acho que não tem nada demais, mas a repercussão é enorme. Oh, AI-5. Cadê o AI-5? Acabou com o AI-5, não existe AI-5 no Brasil mais. Agora, quando a Câmara faz lá dentro uma homenagem a Che Guevara, a Mao Tse Tung e tudo mais, não tem problema nenhum. Quando o Partido Comunista do Brasil faz suas convenções e idolato lá, Fidel Castro, então não tem problema nenhum. Quando um coitado levanta uma placa de AI-5, eu tô me lixando para aquilo, porque não existe AI-5. Todos, né, têm que se preocupar com a questão política, e aquele direito tira a cabeça da toca, porra. Não é só ficar dentro da toca o tempo todo, não. Foi uma edição do próprio presidente Bolsonaro, né, divulgada por ele, da reunião ministerial que nós vamos discutir agora. O presidente enfatiza vários pontos que ele considera positivos, a participação dele em manifestações, o que ele exige dos ministros, enfim. Eu queria saber a opinião primeiro. Vamos à oposição, saber da Sâmia Bonfim o que ela acha dessa situação e se você acha que aumentou o desgaste do governo. Sem dúvida aumentou o desgaste do governo. Primeiro, porque nessa reunião ficou evidente já muitos elementos que a gente vê presente no governo Bolsonaro e no seu ministério. Um desrespeito completo com a situação da pandemia no Brasil, em primeiro lugar. Vejam, naquele dia tinham morrido mais de 400 pessoas, mas foram 2 horas de reunião e em menos de 10 minutos dessa reunião foram dedicados para pensar a situação sanitária ou social diante da pandemia do coronavírus no Brasil. Segundo, pelo baixo nível dos ministros e pela vergonha que foi o conteúdo das suas manifestações. Seja o Ricardo Salles ameaçando o meio ambiente, Weintraub ameaçando prender ministros do STF, assim como metade do Congresso Nacional, Brasília inteira, ou o próprio ministro Paulo Guedes, enfim, que tratou com muito desprezo comerciantes e pequenas empresas do Brasil que estão super preocupados com a sua situação econômica nesse momento. Mas principalmente pelo elemento que motivou, na verdade, a divulgação desse vídeo, que é um inquérito que está em curso no STF, que essa divulgação foi autorizada pelo ministro Celso de Mello, porque havia um apelo muito grande, houve uma guerra judicial em torno disso, para mostrar se de fato o presidente Bolsonaro havia ou não dito que tinha interesse em intervir na Polícia Federal, porque isso tinha sido parte da declaração do ex-ministro Sérgio Moro na saída do Ministério da Justiça. E bem, o vídeo comprova, na verdade, né, essa alegação. Aliás, não é novidade, o próprio Jair Bolsonaro em outros momentos também disse explicitamente o seu interesse de mexer na Polícia Federal, de intervir para salvar a sua família. Inclusive, ele deu uma entrevista depois da divulgação dessa própria reunião do dia 22 de abril que confirmou essa mesma tentativa. Mas para não incorrer em nenhum erro, eu vou até pegar a transcrição do que o senhor Jair Bolsonaro disse na reunião. Ele disse: já tentei trocar gente nossa da segurança oficialmente e não consegui. E isso acabou. E eu não vou esperar prejudicar a minha família toda, foi numa reunião ministerial, mas ele disse de fato esse palavrão, toda ou amigos meus, porque eu não posso trocar e vai trocar. Se não puder, troca o chefe, se não puder trocar o chefe, troca o ministro, ponto final. Eu vejo Bolsonaro e seus apoiadores alegando que dessa declaração, né, sobre trocar a segurança se trataria, na verdade,
do Gabinete de Segurança Institucional, né? Ou seja, ele não estava conseguindo trocar a própria sua segurança ou a segurança dos seus filhos. Bom, primeiro, isso é ridículo, isso é uma grande bobagem, porque é evidente que o presidente da República consegue a qualquer momento trocar o presidente, ou segurança pessoal dele. Mas, além de ser ridículo, né, o argumento, isso também é comprovado. Foi publicado no próprio Diário Oficial da União, 20 e poucos dias antes, que houve uma troca na segurança pessoal, na GSI, do estado do Rio de Janeiro. Inclusive, o que era o segurança do senhor Jair Bolsonaro, ele foi promovido de função, ou seja, se ele estava insatisfeito com a sua segurança, ele não ia promover o chefe da segurança, que era o senhor general Sá Correia. E ele colocou, inclusive, outra pessoa, né, que é o seu Gustavo Soares, e isso foi publicado no dia 31 de março, poucos dias dessa própria reunião do dia 22 de abril. Esses elementos todos dão mais materialidade para esse inquérito, essa investigação, que é tocada no STF, e também mostra para a população brasileira o horror e a índole e o conteúdo político do governo Jair Bolsonaro em plena pandemia. Existe um discurso unificado dos ministros, todos eles zombando da situação do Brasil e mostrando o seu lado mais autoritário e mais perigoso. Por isso, diante dessa situação, talvez a base bolsonarista tenha ficado feliz, tenha aplaudido, tenha se sentido representada, mas é um elemento de coesionamento. A gente sabe que ele sempre faz isso, né? Joga para a própria plateia em todos os momentos que está acuado, mas para a maioria da sociedade e para o que importa daquele vídeo, que é a investigação no Supremo, sem dúvida piorou muito a situação do presidente. E agora eu quero ouvir o Felipe Barros, que é deputado federal pelo PSL, partido que era do presidente Bolsonaro. Deputado, por favor. Veja, eu tenho a convicção que o vídeo teve um único efeito, e esse efeito foi aumentar a popularidade do presidente Bolsonaro. Eu tenho falado, Denise, Sâmia, nossos ouvintes, que se o presidente quiser, não precisa gastar um tostão de propaganda de televisão na sua reeleição. Basta replicar aquele vídeo da reunião ministerial no horário da televisão. Porque naquele vídeo nós percebemos que o Bolsonaro que nós vemos no dia a dia, o Bolsonaro que nós vemos nas coletivas, na televisão, é o Bolsonaro também atrás das câmeras. É o mesmo Bolsonaro nos bastidores. O Bolsonaro não é um personagem inventado. Então nós percebemos uma sinceridade e uma honestidade do presidente Bolsonaro, e aqui eu quero retomar o que foi dito nas últimas semanas, boa parte da imprensa, inclusive incentivada pelo próprio ex-ministro Sérgio Moro, diziam que o vídeo seria a bala de prata, o vídeo comprovaria uma suposta interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. E nós não vimos nada disso. Não é apenas o Felipe Barros que está falando, basta nós vermos o efeito do vídeo na Bolsa de Valores, no dólar, a expectativa que tínhamos em relação ao vídeo era uma e a realidade foi outra. O dólar abaixou, a Bolsa disparou. Então esse é um sentimento geral. Veja, a colega deputada Sâmia disse que não foi dito sobre o coronavírus, ou então que apenas o ministro da Saúde fez um breve comentário sobre isso. É verdade, porque o foco da reunião não era esse. Quem assistiu o vídeo desde o seu início percebe claramente que a reunião foi chamada pelo ministro da Casa Civil, o Braga Neto, para discutirem estratégias sobre o plano pró-Brasil. E aí, no meio da reunião, obviamente, discutiram outros temas, mas o foco, o objetivo daquela reunião era o plano pró-Brasil. Em relação ao baixo nível dos ministros, a frase esta dita pela minha colega deputada Sâmia, ouso aqui discordar, porque eu prefiro um presidente, uma equipe de ministros que eventualmente dizem palavrões do que presidentes e ministros corruptos, como nós víamos no passado. Se nós tivéssemos a coragem de gravarmos as reuniões dos presidentes passados e essas reuniões fossem divulgadas, eu tenho certeza que o que nós veríamos nessas reuniões dos ex-presidentes seria só esquemas de corrupção, propina, os ministros e os presidentes discutindo como ganhar mais e mais dinheiro, como obter mais e mais poder. Então, veja, não foi isso que nós vimos nessa reunião. Nós vimos sim palavrões, mas eu prefiro palavrões do que roubalheira. Eu prefiro palavrões do que esquemas de corrupção. Eu prefiro palavrões
do que propinoduto, que foi o que nós vimos acontecer nos últimos anos no governo federal. Para finalizar essa minha fala, é importante a gente lembrar que tudo aquilo que foi dito pelo ex-ministro Sérgio Moro, naquela manhã no Ministério da Justiça, em que ele foi anunciar a sua demissão, está sendo paulatinamente desmentido. O discurso do Moro está desmoronando. Primeiro se falava o seguinte: o depoimento do Valeixo será a bala de prata, comprovará tudo. Não comprovou nada, pelo contrário, o Valeixo desmentiu a versão do Moro. O Valeixo disse que o presidente Bolsonaro nunca tentou interferir em inquérito algum e que, mesmo que houvesse pedido, o próprio Valeixo não tem essa prerrogativa, não tem esse poder. Depois do Valeixo desmentir a versão do Moro, foi colocado que o vídeo seria a bala de prata. Mentira, mais uma vez, não teve nada disso. Então, a versão do ex-ministro Sérgio Moro está sendo paulatinamente desmentida, e não tenho dúvidas que nas próximas semanas, nos próximos meses, enfim, quando o inquérito for concluído, o ministro Moro, muito possivelmente, pode ser processado por denunciação caluniosa. Deputada Sâmia? O deputado disse que a reunião não tinha como foco a discussão do coronavírus. É evidente que não, porque o governo não tem como foco o enfrentamento ao coronavírus. Basta ver que existem milhões de pessoas ainda na fila para tentar conseguir o auxílio básico emergencial, que pequenas empresas e comerciantes estão desesperados porque não estão recebendo uma ajuda do governo. Inclusive, são essas pequenas empresas que o senhor ministro Paulo Guedes, nessa mesma reunião, disse que não tinha a menor importância porque elas eram um gasto, ia quebrar o país, mas são justamente essas empresas que empregam mais de 60% da força de trabalho no país. O deputado também disse que o vídeo só fez aumentar a popularidade do presidente Bolsonaro, mas os dados, a realidade mostra o contrário. A última pesquisa divulgada pela XP Investimentos mostra que mais de 50% da população rejeita o governo Bolsonaro. É o maior índice de rejeição desde o início do governo. Como eu disse, talvez essa base mais fanática, fiel bolsonarista, tenha gostado não só dos xingamentos, porque eu acho que isso é o de menos, né? Mas do desrespeito com a população brasileira ou com o nível de autoritarismo que estava ali presente. Mas o restante da população, muito mais do que 50%, porque eu estou falando daqueles que reprovam, mas aqueles também que não aprovam, que são cerca de 20% da população, eu tenho certeza que não coadunam com essa posição desrespeitosa. E aqui eu gostaria de elencar algumas delas, como, por exemplo, o senhor ministro Ricardo Salles, que disse que tinha que aproveitar esse contexto da pandemia, em que o foco da mídia estava voltada para ela para passar a boiada, ou seja, para destroçar, terminar de destruir o meio ambiente no Brasil. Primeiro que isso não é ético para quem se diz gostar de combater a corrupção, ou seja, ele quer criar uma nuvem de fumaça, quer fazer as coisas escondido, não aberto e de uma forma não democrática e transparente para a população brasileira. Me pergunto por que, se é um governo que não gosta de esconder nada e que faria tudo diferente, sem nenhum tipo de problema ético. Mas isso é ainda mais grave, porque a gente está falando de uma pandemia que matou cerca de 23 mil pessoas no Brasil. A gente está falando do meio ambiente brasileiro, que hoje é foco de discussão internacional, problemas diplomáticos, inclusive, por conta da irresponsabilidade, da ganância daqueles que estão hoje no governo Bolsonaro. O deputado também disse que prefere uma reunião ministerial cheia de palavrões, porque isso supostamente mostra a sinceridade dos ministros e do presidente, do que um governo envolvido em corrupção. Gostaria de saber, então, por que é que desde o início desse contexto de crise mais acentuado, ou seja, com a saída do ministro Moro, do ex-ministro Moro do Ministério da Justiça, começou um processo mais sistemático de negociação de cargos com o Centrão. Aquele toma lá da cá da política que o Bolsonaro disse que nunca faria, corrupção dos governos anteriores, está fazendo igual e está fazendo pior. A gente não via antes nas sessões, que eu imagino que o deputado acompanhe, deputados do Centrão indo na tribuna, agora na tribuna online, fazer elogios a Bolsonaro. Agora eles fazem. Inclusive, eles estão com cargos no FNDE e estão utilizando a estrutura pública para poder lotear, para conseguir base política dentro do Congresso Nacional. Então eu me pergunto se a realidade
consegue caber nessa retórica um pouco vazia, né, por parte dos bolsonaristas, porque os dados, na verdade, mostram justamente o contrário do que o deputado vem dizendo. E ele também disse, a reunião não provou nada que o presidente da República quer intervir na Polícia Federal. Mas, ora, como ele mesmo disse durante a reunião, deputado, e eu vou repetir, já tentei trocar gente da nossa segurança, não consegui, mas isso acabou. Vou interferir. Ponto final, pô. Não é uma ameaça, é uma verdade. Não posso ser surpreendido com notícias. Eu tenho a Polícia Federal que não me dá informações e não vou esperar prejudicar, usou uma palavra um pouco mais cedo para uma reunião ministerial, mas tudo bem, minha família toda ou amigos meus, porque não posso trocar. Primeiro, o Gabinete de Segurança Institucional não serve para proteger amigo de ninguém. Se faz isso, tem alguma coisa muito errada para quem se diz ético e que não gosta de fazer coisa errada na política. Mas a gente sabe que não é disso que se trata, porque, como eu disse, no finalzinho de março, foram trocadas peças importantíssimas do Gabinete de Segurança Institucional no Rio de Janeiro. E isso, os bolsonaristas e o presidente da República não conseguem desmentir, porque isso foi dito e está atestado na reunião. Eu entendo também que exista um nível de frustração, de decepção muito grande por parte deles com o ex-ministro Sérgio Moro. O próprio deputado Felipe Barros tem uma série de declarações no Twitter e mesmo na tribuna tecendo 1000 elogios para o Moro. E agora ele é uma das principais peças que está utilizando, né, tudo que ele sabe do interior do governo Bolsonaro para mostrar para a população. Mas contra fatos, não argumentos, nem fake news e nem fanatismo bolsonarista que resolva, né? Agora eu queria saber do deputado Felipe Barros a respeito de tudo que a deputada Sâmia disse, acrescentando aí essa possibilidade de alguns deputados do PSL, você falou inclusive do seu nome, a Lady Carla Zambelli, que teriam tido informações a respeito dessa novidade agora que foi de hoje, que é a operação da Polícia Federal lá no Rio de Janeiro. Eu queria até que o senhor se defendesse em relação a isso, falasse o que o senhor pensa a respeito. Uma excelente pergunta, Denise. Porque uma jornalista, hoje pela manhã, a senhora Vera Magalhães, deu a entender que a Polícia Federal teria vazado essa operação, tanto para mim quanto para a deputada Carla Zambelli. E eu coloquei no meu Twitter, e repito aqui, Sâmia, que você não precisa, que as pessoas não precisam ter um QI muito alto, que nós não precisamos ser excelsos jornalistas investigativos para saber que governadores e prefeitos fazendo compras sem licitação, com o dobro ou o triplo do preço do valor de mercado, que isso não ia dar coisa boa, que isso ia estourar em algum momento. Aliás, a própria imprensa, nos últimos dias, nas últimas semanas, estava divulgando frequentemente esses gastos extraordinários de governadores e de prefeitos, quando comparados com a iniciativa privada, com os valores de mercado. Então, era apenas e exclusivamente uma questão de tempo. Agora, essa jornalista que vem com essa teoria da conspiração, ela, na prática, ao fazer isso, ela está colocando em xeque a Polícia Federal, uma instituição do Estado brasileiro importantíssima do combate à corrupção. Então, nada mais do que a tentativa desesperada de gerar likes nas redes sociais que fez essa jornalista aventar essa hipótese. E comentando o que a colega Sâmia disse há pouco, eu queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, qualquer primeiro-anista de direito, ao ler a Constituição Federal, a nossa Constituição Federal, Constituição Cidadã de 1988, sabe que a prerrogativa de nomear o diretor-geral da Polícia Federal é do presidente da República, não é do ministro da Justiça. Mas o presidente da República, no começo do seu mandato, abriu mão dessa sua prerrogativa constitucional e passou essa prerrogativa ao ministro Sérgio Moro. Quando o presidente Bolsonaro quis exercer essa prerrogativa, o ministro da Justiça não deixou, tentou inviabilizar o presidente Bolsonaro de exercer sua prerrogativa constitucional. Portanto, se havia alguma interferência indevida na Polícia Federal, essa interferência era do juiz Sérgio Moro e não do presidente Bolsonaro. Em relação ao dito toma lá da cá, alegado pela minha colega deputada Sâmia, é necessário explicar
aquilo que acontecia no passado e a independência que o presidente Bolsonaro viabilizou o poder legislativo desde que ganhou as eleições. No passado, os presidentes simplesmente distribuíam os ministérios de porteira fechada, como se diz na linguagem política, aos partidos políticos, para a formação de sua base parlamentar. Ou então, como aconteceu no PT, desvendado depois pelo Mensalão, Petrolão, etc., comprava-se os deputados com malas e mais malas de dinheiro. Isso, então, fazia a base parlamentar do presidente da República. O presidente Bolsonaro viabilizou, deu a independência que o poder legislativo sempre precisou, mas nunca teve, ao acabar com o toma lá da cá. Os ministros do governo Bolsonaro, os ministros e os cargos de primeiro e segundo escalão foram todos escolhidos a dedo. Agora, é óbvio, o governo federal, hoje, tem aproximadamente 60 mil cargos comissionados. Na época do PT tinha 120 mil. O presidente Bolsonaro cortou pela metade. Salvo engano, desses 120 mil, 80 mil era exclusivamente da educação. Cargos comissionados de educação para abrigar os militantes políticos do PT, do PSOL, PSTU, dos partidos de esquerda. O presidente Bolsonaro cortou pela metade. Esses cargos de terceiro e quarto escalão, ao contrário do que a imprensa tem dito recentemente, sempre tiveram uma interferência política. Acontece que essa interlocução dos deputados com esses cargos de Palácio do Planalto era feita antes pelo senhor presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia. Então, o que o presidente Bolsonaro optou acertadamente em fazer a partir do início desse ano? Ele mesmo fazer essa articulação. Tirar o Rodrigo Maia dessa interlocução com o parlamento, acertadamente. Em relação à fala do ministro Ricardo Salles, corretíssima, ao meu ver, no meu ponto de vista, porque nós sabemos, no histórico no nosso Brasil, que quanto mais burocrático é determinado processo, maior é a corrupção. O Brasil e os empreendedores, empresários, pequenos empresários que estão vendo o nosso debate, sabem que no Brasil, infelizmente, cria-se regras demais, cria-se problemas para depois vender soluções. Então, o que o ministro Ricardo Salles disse nada mais foi do que a desburocratização de inúmeros processos. Ele cita ainda outros ministros. Nós temos que desburocratizar determinados ministérios X, Y, Z, inclusive o próprio ministério que ele coordena, que é o Ministério do Meio Ambiente. Para finalizar, foi dito também sobre o nível, abre aspas, até fiz questão de anotar, nível de autoritarismo do presidente Bolsonaro. Gostaria aqui de lembrar que durante a reunião ministerial, o presidente Bolsonaro foi um defensor das liberdades individuais, um crítico ferrenho das ditaduras. Ditaduras estas que, inclusive, os partidos de esquerda, como o PSOL, apoiam até hoje. Ditadores sanguinários que o PSOL apoia até hoje. Digo mais, Denise e Sâmia, o presidente Bolsonaro, na minha visão, deveria ganhar um prêmio Nobel da Paz, por defender as liberdades individuais como nós não estamos vendo nenhum outro líder nacional defender as liberdades individuais como o presidente Bolsonaro tem feito. Bom, deputada Sâmia, eu quero a sua resposta em relação a isso, mas eu queria acrescentar que hoje no Jornal Jovem Pan nós já ouvimos o presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal, Edvandir Félix de Paiva, e ele admitiu que fica preocupado com relação à imagem da Polícia Federal a partir de toda essa discussão que está havendo em relação às operações, troca de cargos e tudo mais. Eles têm esse tipo de preocupação, ele inclusive se defendeu dizendo que não foi a associação que passou a informação para Carla Zambelli, porque ela disse que a Polícia Federal tinha operações na agulha para sair, porque havia investigações contra governadores. Eu só queria acrescentar isso, mas várias outras coisas também que o deputado Felipe falou agora. Eu queria saber a opinião da Sâmia Bonfim. Bom, primeiro que é óbvio que eu discordo que o Bolsonaro não ia ganhar prêmio de Nobel da Paz por coisa nenhuma, mas o deputado pode ganhar algum prêmio de performance, de humorista, de piadista ou algo do tipo. Porque é impressionante o seu malabarismo para poder justificar esse modelo mais sofisticado de toma lá da cá que o Bolsonaro está executando no seu governo. O que você disse? Não precisa mais agora da figura do Maia, ele faz diretamente uma negociação. Não. Do que se trata é o seguinte: existem cargos da máquina pública que estão sendo cedidos e ocupados por líderes, por pessoas que são indicadas pelos líderes do Centrão em troca de apoio no Congresso Nacional.
Você pode fazer o malabarismo retórico que for, mas o nome disso é tomar lá da cá. É uma forma de fazer com que ele tenha possibilidade de ter os seus projetos aceitos, de um possível pedido de impeachment, não ter um número adequado no Congresso Nacional para que vá adiante, mas o nome disso é sujeirada, é toma lá da cá. E é estelionato eleitoral, porque ele se elegeu com um suposto discurso anticorrupção. Vou fazer tudo diferente de tudo que está aí. Mas não está só fazendo igual, como está fazendo muito e muito pior. Outra coisa é que diz que não, as nomeações são todas absolutamente técnicas e de qualidade. Deve ter muita técnica e muita qualidade no ministro da Educação, que foi obrigado a adiar o Enem depois de tanta provocação com a população e com os jovens brasileiros, e que nessa mesma reunião diz que odeia povos indígenas, porque nós somos um só povo, ou seja, ignorando completamente que existem diferentes etnias, existe uma diversidade, sim, étnica nos nossos povos indígenas e quilombolas, e que eles devem ser respeitados e preservados, porque inclusive tem uma relação com o nosso meio ambiente muitíssimo diferente dos demais, dos sujeitos que estão dentro do governo Bolsonaro e do Ministério do Meio Ambiente. Deve ter muita técnica e muita qualidade na ministra Damares, que nessa reunião disse que iria prender prefeitos e governadores. Não é por fazerem mutreta com o dinheiro público, não. É porque estavam defendendo o isolamento social, que o mundo inteiro defende. A Organização Mundial de Saúde, infectologistas, especialistas. Só o Bolsonaro e os bolsonaristas que não. Ou seja, eles têm tanta certeza de que vivem numa realidade paralela e que podem impor essa realidade paralela e irresponsável para a população brasileira, que acha que está todo mundo errado, só eles estão corretos, inclusive ameaça. Isso é sim autoritário, dizer que tem que prender por estar fazendo isolamento social. Primeiro, que a ministra Damares deveria se preocupar com a pasta de direitos humanos e não com o que aqueles que estão seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde. E bem, você também disse que a respeito de que você não sabia dessas informações da Polícia Federal, foi uma coincidência, afinal de contas, quem não sabia? Quem tem que provar isso não sou eu, isso aqui não é um tribunal, não é um inquérito, acho que há muita água vai rolar e você vai ter a sua possibilidade de provar se está certo ou se está errado. Acontece que o próprio Bolsonaro dá indícios disso, aliás, ele diz explicitamente, numa entrevista que aconteceu depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial, ele disse que recebeu informações de busca e apreensão através de amigos que ele tem dentro das polícias, de que iriam fazer isso com os familiares dele, né? Afinal de contas, os filhos dele, você deve ser amigo deles, sabe bem, estão mais sujos que pau de galinheiro, que também não tem nada a ver com combate à corrupção. Esses esquemas podres com esses milicianos do Rio de Janeiro, sinto muito, isso ainda é muito pior, muito mais requintado e sofisticado do que esse método de corrupção que a gente vê histórico e estrutural no Brasil. Isso aí é coisa feia, coisa suja, que mata a gente, que controla territórios, que ganha voto da população através desse controle. É disso que se trata as milícias no Brasil. E por isso é tão grave. E é por isso que o governo Bolsonaro faz tanta questão de intervir na Polícia Federal. Afinal de contas, são os seus filhos, com a sua conivência, por que não dizer pelo seu comando, que está envolvido com essa sujeirada no Rio de Janeiro. É por isso, deputado, que eu entendo todos os malabarismos retóricos que você faça para justificar o toma lá da Câmara, toma lá da cá que acontece na Câmara hoje, né, com os cargos no governo, e eu entendo também querer dizer que aumenta a popularidade do governo, mas os fatos, os dados, a realidade contradizem aquilo que o senhor acredita, e acho que o tempo está passando, as pessoas estão percebendo do que se trata o governo Bolsonaro, e por mais raivosos, autoritários e coesos que vocês sejam, vocês estão perdendo credibilidade e apoio, não só na superestrutura, ou seja, nas instituições, mas junto ao povo brasileiro, que nesse momento está preocupado, porque está morrendo de fome e está morrendo de vírus, e o governo só faz piada, xingamento em reunião ministerial, não paga a renda básica, não ajuda pequenos comerciantes e pequenos empresários, desmonta o isolamento social e segue com esses esquemas podres, corruptos e milicianos junto aos seus familiares. Deputado, agora Felipe Barros, só um minuto para encerrarmos, por favor. Bom, vamos lá então.
minha colega deputada Sâmia do PSOL diz dos malabarismos. O que eu vejo são malabarismos, com todo respeito, deputada, de sua parte. Por exemplo, quando a senhora fala que o ministro da Educação disse que odeia povos indígenas, é uma mentira. Basta nós vermos o vídeo. No vídeo, o ministro fala que odeia o termo povos indígenas, porque no Brasil existe um único povo, o povo brasileiro. O povo brasileiro. Quando a senhora diz, por exemplo, que a Damares disse que prenderia governadores e prefeitos, ela em nenhum momento disse que faria isso sem o devido processo legal, sem a devida defesa de cada um, ampla defesa, mas que compete a ela, como a titular da pasta de direitos humanos, denunciar os governadores e os prefeitos que estiverem violando os direitos humanos. Isso é um dever institucional e um dever de vida da própria ministra Damares, que sempre defendeu os direitos humanos. Eu entendo que a defesa dos direitos humanos não é algo muito afeto aos partidos de esquerda, em especial ao PSOL, porque, afinal de contas, vocês defendem ditadores sanguinários como Guevara, Mao Tse-tung, Fidel Castro e Maduro. Mas a nossa ministra Damares e o nosso governo Jair Bolsonaro são defensores do Estado de Direito, ao contrário do PSOL, deputado, são defensores dos direitos humanos, ao contrário do PSOL. Perfeito, eu agradeço muito a participação da Sâmia Bonfim, deputada federal pelo PSOL de São Paulo, Felipe Barros, deputado federal pelo PSL do Paraná. Muito obrigada aos dois. O nosso debate aqui, quem tem razão. Nós tivemos posições bastante divergentes aí, mas eu agradeço muito a participação dos dois. Uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado. Obrigada.